Convidamos o Sr. Francisco Ventramel, da L8, para a sua apresentação. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Francisco, sou da L8 Energy, sou gerente de engenharia de lá. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre fazer uma breve introdução no mundo dos sistemas off-grid. Tá? Uma breve apresentação, porque o nosso tempo não é muito longo, esse assunto demanda algumas horas de estudo, né, para a gente ficar 100% saber resolver os problemas que surgem no dia a dia. Tá? Então vamos ver um breve introdutório com os principais equipamentos, né, para que a gente possa identificar um sistema off-grid, ok? Bom, gente, então vamos começar a apresentação, né, com sistemas off-grid. Antes, deixa eu conversar com vocês a respeito do que a L8 faz hoje. Né? A L8 é um grupo de empresas que tem vários setores, mas principalmente dedicado à área de tecnologia. Tá? Hoje, nós somos 5 empresas, tá, que compõem o grupo. Uma delas é a Service Providers, que dedicada quase 100% à parte de telecomunicações, conexões, enfim, toda essa parte de grande tecnologia envolvida. A parte de automação, a automation, que envolve câmeras de segurança, identificação facial, identificação até mesmo a questão de temperatura, medição de temperatura, até mesmo o humor da pessoa, a gente já consegue identificar com as imagens, né? E essa parte quem faz é a automation. Nós temos também a Energy, que é aqui onde eu faço parte do grupo, com a parte de energia. Tudo que for de eficiência energética e energias renováveis, nós tratamos na Energy. Né? Hoje, logicamente, muito mais focado na parte solar, trazendo novas tecnologias desenvolvidas aí no mundo inteiro. Né? Uma delas é a telha solar. Tá? Outra empresa é a Security, envolve toda a parte de segurança virtual. Então, hoje, muito importante essa questão, né? Ainda mais que nós estamos hoje, a gente sempre trata, principalmente com valores financeiros, tudo no virtual, a gente não tem mais nada praticamente na parte física, né? Então, essa parte de security é muito importante. E a parte de services, que é a que faz a integração de todas essas áreas, né? É a que faz a integração empresa, tecnologia e cliente e campo. Beleza? Então essa é a parte, essa seria o L8 Group. Tá? Os nossos objetivos hoje, né? Vamos falar um pouco sobre então o sistema off-grid, expor algumas diferenças entre sistema on-grid e off-grid, tá? Demonstrar esses sistemas off-grid, tá? Falar um pouquinho sobre módulos, bem rapidamente, falar sobre os inversores, no caso os inversores off-grid, né? Definir algumas funções, os tipos, enfim. Também sobre baterias, que é uma parte fundamental do sistema off-grid, né? E sobre os controladores de carga. Né? Então, para quem já tem aqui uma noção do que é on-grid, do que é off-grid, a gente já consegue verificar só nessa parte aqui que tem alguns itens aqui que no sistema on-grid não existe, né? Que nós não precisamos no sistema on-grid. Né? E realmente, o sistema off-grid, ele aqui até tem uma figurinha esquemática, ele nos mostra, né, o que nós temos, o que tem num e que não tem no outro, o que tem no outro e que não tem num. Né? Então, o sistema off-grid, a gente vai precisar obrigatoriamente, né, isso para uma residência ou para quem precisa de energia à noite ou quando não tem sol, nós vamos precisar de um banco de baterias. Né? Nós vamos precisar de um controlador de carga, coisa que no off-grid, aliás, no on-grid não precisa. Né? Em compensação, o off-grid eu posso estar totalmente isolado da minha rede de energia, né? Coisa que o on-grid não tem como. Né? Então, assim, se eu tenho meu sistema on-grid, eu tenho um sistema na minha casa, se acabar a luz da rua, eu vou poder utilizar? Hoje, não. Hoje você vai ter produção de energia, você vai ter ali como, né, o teu painel vai estar produzindo energia,
tudo, mas não, você não vai poder utilizar ele na sua casa, tá? Essa é uma questão de segurança, uma questão de normatização, tá? Até a gente pode comentar a respeito disso depois, né? Isso provavelmente vocês vão ver em palestras futuras, né, sobre essa questão. Estamos em vias de normatização, onde você vai poder daí utilizar o teu sistema off-grid, ou o teu sistema como um no-break, né, mas ainda não existe essa possibilidade ainda. Tá? É uma novidade mais aí para frente do sistema solar. Ok? Então, sistema on-grid, preciso ter a rede presente, tá? E off-grid não, off-grid eu posso ficar isolado. Preciso ter baterias, preciso ter controlador de carga no on-grid? Não preciso, só preciso dos módulos e do meu inversor. Beleza, gente? Então essa já é a característica principal, né? Porém, o off-grid eu consigo instalar em qualquer lugar, desde que tenha sol. Beleza? Vamos lá, então. As diferenças principais, né, do sistema off-grid e do sistema on-grid. Você tem, como comentei, acesso à energia independente da rede. Você tem um backup energético. Então, daí no caso, você tem como fazer esse backup através de armazenamento de baterias, né? É um sistema menos eficiente, por quê? Porque você tem perdas, né? Tudo que você agrega, você vai ter perdas. Então, como você está agregando baterias, está agregando um controlador, por menor que seja a perda, você tem. O custo é mais elevado, principalmente por causa das baterias. Hoje, o grande vilão de todo o sistema off-grid e do armazenamento são as baterias. Isso está virando, o jogo está virando. Estamos conseguindo produzir cada vez mais por menos, né? Mas ainda assim é o grande vilão do sistema off-grid, são as baterias, né? Em vantagem, pode ser instalado em qualquer lugar para qualquer utilização, né? E isso vai depender justamente do que o teu cliente quer e da sua solução que você vai propor. O sistema on-grid, ele depende da rede para funcionar. Sem rede ele não funciona. Não adianta a gente querer colocar, né, um sistema on-grid sem a presença da rede. Ele não funciona. Tá? O inversor não funciona. Ele é preparado para isso. Ele tem proteções que impedem que ele funcione sem a energia da rede presente. Tá? Tem a possibilidade de créditos de energia. Então, eu posso vender, ou posso trocar por crédito, ou posso, né, comercializar esse meu excedente de energia. Né? Geralmente o excedente não se comercializa, troca-se por crédito, né? Mas eu tenho daí condição no sistema on-grid de fazer sistemas solares, fazendas solares para comercialização de energia. Né? É um sistema mais eficiente porque tem menos equipamentos presentes nele. A bateria, existe uma perda na bateria, né? E por isso se torna o on-grid um sistema mais eficiente. Tem um custo mais reduzido, logicamente, por causa da bateria, né, por causa do controlador, enfim, não, tem menos equipamentos, o custo mais reduzido. Dispensa a utilização de baterias e controladores de carga e tem um menor impacto ambiental por causa da bateria. Tá? Então, assim, você viu que vocês perceberam que a bateria é um grande vilão, entre aspas, né? Porque sem a bateria a gente não tem sistema off-grid. Então, assim, não é que seja, é um vilão com relação a custos, com relação a esse tipo de coisa. Mas isso, assim, estamos caminhando, todos os fabricantes, e o futuro é a questão do armazenamento de energia. Tá? Então, nós vamos conseguir armazenar energia pagando bem menos do que hoje nós pagamos. Né? Vamos pagar ainda? Vai existir um custo? Lógico que ainda vai existir um custo, mas a gente vai continuar, a gente vai começar a ser menor esse custo e vai compensar muito mais. Tá? Tipos de sistemas off-grid. Nós temos agora alguns tipos do sistema propriamente off-grid. Né? O sistema off-grid isolado. É simples, ele vai captar, vai ter a produção de energia, vai passar por um controlador de carga. O excesso ou aquilo que você quer, que é aquela quantidade de energia, vai para armazenamento na bateria, para ser utilizado, né, quando a gente não tiver sol. E o restante vai para um inversor, e esse inversor alimenta a carga. Tá? Esse é um sistema off-grid totalmente isolado. Tá? Eu tenho um sistema off-grid isolado com gerador, no caso, tá? Quando que a gente utiliza isso? Depende da tua carga, depende do teu cliente, depende do que ele quer. Né? Porque o gerador pode entrar, por exemplo, no momento de pico de energia, no momento de pico de energia,
ou no momento em que você tenha né, alguma carga excedente que justifique o gerador entrar para dar um suporte maior, né? Ou numa emergência, ou quando o sol, ou quando eu preciso ter sol e acaba não tendo, a energia que não é gerada pelos painéis solares não é suficiente para alimentar a minha carga, entra o gerador como complemento. Então, assim, o sistema off-grid, ele é muito mais engenheirado, né? O sistema off-grid nós temos que analisar o que o cliente quer, exatamente o que ele precisa e daí propor uma solução, né? O sistema on-grid é simples, é analisar a conta de energia e propor a solução. Você vai precisar de tantos painéis, do inversor tal aqui, faz-se a montagem e a partir de então ele começa a gerar energia e gerar créditos de energia na concessionária. O sistema off-grid não, ele tem uma necessidade, a gente tem que analisar o que ele precisa para daí propor uma solução, né? E cada cliente vai ter uma solução diferente, né? Não existe uma solução padrão, né? Um sistema como um no-break solar, né? Então ele vai entrar, o gerador, ele funciona como um gerador de carga, né? como o que vai suprir a necessidade do cliente, e o solar ele entra somente como um no-break, ou ao contrário, o solar ele vai ser o que vai suprir a energia para o cliente, a bateria vai ser à noite e o gerador ele entra como quando nenhum dos dois está apto a suprir a necessidade do cliente. Nós temos o sistema, esse é o sistema mais simples que tem, é o sistema de bombeamento solar. O que acontece? É quando eu tenho uma carga já em DC, então que eu não preciso transformar meu DC em AC, que é o papel do inversor. O papel do inversor simples, depois eu vou mostrar para vocês, é simplesmente transformar o DC, que é gerado corrente contínua, que é gerado pelos painéis, né, em corrente alternada para a gente utilizar em nossas cargas. Mas muitas vezes existe aquela questão de que existem motores em DC, existe uma carga, a iluminação já está em DC, câmeras de segurança. Então, já existe, não preciso transformar em AC. Então, esse é o mais simples possível. Ele armazena, pode até nem armazenar, pode até nem existir a necessidade da bateria, e é por isso que, de novo, vou insistir aqui, cada cliente é um cliente, cada projeto é um projeto. Às vezes não há necessidade de ter baterias, né? A necessidade dele é tão simples, né? Por exemplo, uma bomba d'água em determinado período do tempo, que você não precisa, a própria geração de energia solar, né? Ou o próprio gerador, né? Já faz essa questão. Tá? Então, assim, são coisas que a gente pode ver de acordo com o cliente. Tá? Então, esse aqui é o sistema mais simples. É onde eu utilizo o próprio DC, a própria corrente contínua para alimentar a minha carga. Nós temos os sistemas integrados, né? Esses sistemas integrados, eles são para uma determinada função, como, por exemplo, aqui o que a própria L8 traz hoje para o mercado, né? Que são os ombrelones. Eles possuem algumas tiras de filme fino em cima da parte superior do ombrelone. Esse filme fino faz a produção de energia e armazena em pequenas baterias colocadas, né, na própria haste do ombrelone. Serve para carregamento celular, para ligar uma caixinha de som, sabe? Coisas pequenas, né? Você consegue ali por 3 horas um armazenamento de carga ali, né, para carregamento celular, para esse tipo de coisa. Né? Então, são sistemas integrados, né, totalmente isolados, e que você pode trazer um pouco mais de conforto para o teu cliente, ou enfim, para quem esteja precisando. E nós temos os sistemas embarcados, né? Um motorhome, né? Nesse caso aqui eu peguei uma foto da Victron, né, que é uma das referências nos sistemas off-grid, em equipamentos, né? Eles têm um projeto lá em Manaus, se não me engano é em Manaus, mas é lá no norte, é um barco, um barco-hotel. Eles tinham esse barco-hotel, ele tem, logicamente, todo o conforto de um hotel, né, de 5 estrelas. Então, imagine, lá no norte precisa, logicamente, de ar-condicionado, precisa de tudo, água quente, enfim, água quente até não precisa, né, mas assim, precisa de energia, e uma baita energia, e é um sistema totalmente isolado, né, não tem como um barco ficar
né, conectado à rede elétrica. Então foi feito, lá o maior problema eram que os geradores a diesel, primeiro que é diesel, né, no meio da Amazônia, né, faz fumaça, e o peso enorme, né, então assim, eles conseguiram eliminar muito do peso, parte ambiental totalmente zerada, né, com a colocação de painéis para geração de energia e armazenamento através de baterias, né, hoje. Então, eles estão não 100%, porque o motor do barco não funciona a parte elétrica, mas a parte interna de alimentação de energia, 100% do carregamento, 100% de energia solar hoje. Os principais equipamentos do sistema off-grid. Então, são módulos ou os chamados painéis fotovoltaicos, né? Nós temos os inversores, que são inversores próprios para off-grid, as baterias e os controladores de carga. Lógico, temos cabos, conectores, mas esses são os principais, tá? São os que a gente vai precisar saber e que provavelmente você, como um projetista ou você como um integrador, você vai ter que conhecer e vai ter que daí saber também dimensionar esse sistema para cada cliente, tá? Não existe um padrão. Cada cliente vai precisar de um desses equipamentos, tá? Os módulos. O principal, a gente não vai entrar na tecnologia dos módulos, nós não vamos falar sobre a tecnologia que traz os módulos, enfim. O mais importante é, eles podem ser poli ou monocristalinos, ele pode ser filme fino, eles podem ter a quantidade de células, 36, 60 ou 72, hoje a gente acaba nem quase encontrando de 36 e 60, é mais de 72 células, né? E até mais, até agora as novas tecnologias estão vindo com mais células. Pode ser tecnologia PERC, multibus bar, half cell, bifacial. O importante é o seguinte, o importante é que todos eles funcionam tanto no sistema off-grid quanto no sistema on-grid, tá? Por quê? Porque ele é o gerador de energia. Ele, tanto faz se eu vou colocar ele no sistema on-grid ou no sistema off-grid, eu preciso gerar energia. E é ele que faz essa parte. Então não existe diferenciação, tá, entre um e outro. A gente pode utilizar, dependendo, daí logicamente, custo-benefício, né? Qual é a potência que a pessoa quer? Aí isso sim, isso vai depender do meu fabricante, do meu, né, se a pessoa, a gente sabe que tem módulos com maior e menor qualidade, então maior e menor preço, né? Então vai depender tudo da necessidade do cliente, tá? Mas o importante é, de novo, frisar, todos os módulos e painéis fotovoltaicos, eles são tanto para off-grid quanto para on-grid. Tá bom? Os inversores. Basicamente foi o que eu falei para vocês naquela hora. É transformar corrente contínua em corrente alternada. Possuem as funcionalidades, possuem as vantagens, lógico, todo o equipamento possui, mas basicamente é isso que ele faz. Ele vai transformar a corrente contínua gerada pelos módulos fotovoltaicos em corrente alternada. Corrente alternada é aquela que nós utilizamos dentro de casa. É aquela que nós utilizamos para iluminação, para chuveiro, para uma geladeira, fogão, micro-ondas, televisão, enfim. Tá? É a energia vinda da rede. É a mesma energia que a concessionária de energia nos disponibiliza. Tá? Os inversores off-grid e on-grid são iguais? Não, não são iguais. Né? Por quê? Sistema on-grid, o inversor on-grid, ele é preparado para não funcionar sem a presença de rede. Então ele não vai funcionar no sistema off-grid. Por quê? Porque ele não tem a referência da rede. O sistema off-grid é totalmente isolado. Então ele não tem essa referência da rede. Ele não vai, então, funcionar. O sistema off-grid já não. O sistema off-grid ele é preparado, então ele não tem essa proteção. Né? Ele vai funcionar de qualquer maneira. Tá? Essa é uma das diferenças, né? Mas a principal. Tá? A gente tem daí dentro do mundo dos inversores o inversor, deixa eu só voltar. Esse aqui é simplesmente puramente inversor. Ele só faz isso, ele transforma a corrente contínua em corrente alternada. Tá? Agora, nós temos aqui uns que já são integrados, o inversor carregador e o controlador de energia. Então, dentro do inversor, ele já traz esses dois equipamentos. Tá? Então ele tem uma combinação, logicamente, você tem uma economia de espaço, uma economia de equipamentos, né? E menos perdas, logicamente, tá?
e ele é muito útil para sistemas urbanos, né? Então, em compensação, ele talvez não seja tão mais barato do que você ter os dois em módulos separados, né? Por quê? Porque a tecnologia, e nós vamos conversar a respeito do carregador, a tecnologia do inversor, ele é um pouco mais avançada do que, por exemplo, um controlador PWM, tá? Então, mas enfim, existe essa possibilidade, é isso que nós estamos aqui para mostrar. Então, vocês já têm no próprio inversor ou controlador junto. E eu tenho hoje, mesmo não sendo regulado no Brasil, eu tenho o inversor carregador on-grid, que hoje muita gente chama, eu inclusive, do inversor híbrido, que é aquele que faz com que a gente, não tendo mais energia na rua, eu possa utilizar o meu sistema off-grid, o meu sistema de armazenamento das baterias. Então, assim, ele existe, é possível, não é impensável, gente, que a gente, né, na tecnologia que nós temos hoje, que não exista uma possibilidade da gente separar os dois, né, no mesmo equipamento. Ele existe. Então, assim, ele só não existe hoje, desculpa, ele só não está regulamentado. Mas em breve ele vai ser regulamentado e nós vamos ter como novidade mais para frente esse tipo de inversor, tá? Inclusive a Fronius está trazendo isso como novidade agora. Já era para ser, eu acho que se não me engano, acho que já era para ser nesse ano, né? Mas por causa de toda essa pandemia essa breve pausa no mercado que nós tivemos, eles devem lançar aí para o ano que vem os sistemas on-grid, o carregador híbrido. Tá? Vamos ter novidades então. Então daí, só recapitulando, ele faz a função dupla. Ele tem o inversor, o carregador de baterias e também o sistema on-grid embarcado. Então ele faz esses três controles. Okay? Baterias. A gente, muito a gente conhece as baterias de carros, né? As baterias, né, automotivas. Elas, para o sistema solar, nós não recomendamos. Elas podem ser usadas? Podem. Né? Podem. Mas não devemos utilizar. Tá? Por quê? Elas não servem para isso. Elas são para carros, são baterias automotivas. Elas servem para pequenas cargas em pequeno tempo de utilização. Tá? Então serve para uma luz baixinha, ele serve para ligar o carro, serve para dar uma ignição, mas não serve para o regime contínuo, como é utilizado as baterias para o sistema off-grid. Então, gente, ela tem uma vida útil mais curta, ela assim só vai te trazer dor de cabeça, tá? Então, assim, não vamos utilizar baterias automotivas para o sistema off-grid, ok? Paga-se mais caro? Lógico que paga-se mais caro, por isso que o sistema off-grid, ele é mais caro que o sistema on-grid, por isso que não é todo mundo que vai colocar um sistema off-grid, né? Mas, gente, vale a pena, né? Não vamos utilizar baterias automotivas, tá bom? Outros tipos de baterias, e daí sim, aquelas baterias que nós podemos utilizar, né? São as baterias estacionárias, né? Ela tem uma vida útil, uma comparação de entre 4 e 5 anos. São baterias de chumbo ácido. Custam mais caro que as estacionárias, mas não custam tão mais caras, por exemplo, quanto uma de lítio. Então, nós temos essa opção. Nós temos a selada, a eletrólito líquido, você tem que, logicamente, você completa com água destilada ou não, enfim, você tem uma reposição de líquido nela. A selada não tem, né? Ela tem um baixo impacto ambiental, né? Então, assim, mas tem um problema com relação à temperatura. Então, dependendo de onde você tem a tua temperatura, você utiliza uma ou outra. Por isso é importante. Hoje, nós estamos falando somente uma breve introdução sobre o sistema off-grid, mas o sistema off-grid precisa de estudo, tá? Então, e a bateria é uma delas. A gente precisa saber exatamente qual bateria. Muito quente, talvez não seja interessante colocar uma estacionária. Seja uma selada, seja interessante colocar uma líquida, né? Nós temos também as baterias especiais de chumbo ácido, que são as OPZVs. Então, elas são baterias grandes, né? Mas ela possui uma vida útil muito grande, acima de 10 anos. Tá? Então, há uma alta capacidade de carga. Para um sistema mais complexo, você vai precisar dessas baterias de
de chumbo, essas baterias especiais, né? Então, logicamente que são mais caras, mas, sabe, é aquele negócio, de novo, gente, a gente tem que ver o que o cliente quer, a necessidade do cliente, para daí determinar a bateria específica. E hoje é o que nós temos, a bateria de lítio, é que nós temos hoje aqui no mercado, é a que mais tem capacidade, é a que mais tem a vida útil, sabe, é a que viabilizou o processo dos carros elétricos, né? Então, assim, aqui nós temos a tecnologia mais nova hoje no mercado, são as baterias de lítio, né? Mas elas são realmente bem mais caras do que as baterias estacionárias. Ambas têm a mesma função, ambas têm o mesmo propósito, porém, a gente precisa saber do cliente o que realmente ele precisa. Não adianta a gente colocar uma bateria de lítio em um cliente que ele não tem o poder aquisitivo ou não tem a necessidade de ter uma bateria de lítio, só porque você gosta da bateria de lítio, né? Então, isso é importante a gente saber. Tá? Aqui nós temos um breve comparativo, sabe, sobre as tecnologias, né? E, logicamente, aqui dados relativos aos fabricantes. O ciclo versus profundidade de descarga. O ciclo, o que é o ciclo de uma bateria? É a descarga e a carga dela. Então, cada carga e descarga, ou carga, descarga e carga, consideramos um ciclo. Ou seja, praticamente um dia. Porque eu carrego durante o dia e descarrego à noite. Né? Mais ou menos essa proporção. Tá? Então, a vida útil da bateria vai depender muito do qual é o nível, qual é a profundidade de descarga que nós temos nela. Tá? Alguns fabricantes, na verdade todos os fabricantes, eles predeterminam uma capacidade máxima de profundidade de descarga. A bateria pode descarregar 20%, 10%, 30%, 40%, 50%, 60%. Cada fabricante, dependendo dos ensaios que eles dão esse limite de descarga para conservar a vida útil da bateria. E aqui nós temos um gráfico mostrando. Por exemplo, tá? Eu tenho aqui eu tenho aqui a Freedom, né? E a Moura Clean. Elas são baterias muito próximas, né? Então, se eu descarregar ela 20%, eu vou ter uma vida útil dela X. Se eu descarregar, por exemplo, 10%, eu vou ter em torno de 2.500 ciclos. Se eu descarregar 20%, eu vou ter 1.500. Vocês podem ver como diminui a vida útil dela, né, com os ciclos que eu colocar, né, com o nível de descarregamento que eu colocar nela, o nível de descarga, né? E nós temos daí as especiais, né, que é a OPZ e a de lítio. Então, que a gente vê bastante, ó, se a gente já colocar 40% de descarga numa bateria da OPZ e uma de lítio, né, eu vou ter aqui 7.000 ciclos de vida útil dela, enquanto que numa OPZ de 3.500. Isso, logicamente, então por que a gente não coloca todas as baterias de lítio? Né? Mas o preço delas realmente também é muito maior, né? Daí, então, assim, tudo vai depender do cliente, tudo vai depender da qual é a tua utilização. Tem uma iluminação simples, não faz necessário colocação de bateria de lítio, né? Eu tenho cargas mais pesadas, mais motores, beleza, vamos colocar baterias especiais, tá? Então, tudo isso é uma questão de estudo, mas assim, o importante é a gente ver que aqui, através desse gráfico, a gente prova que quanto mais a gente descarregar a bateria nos ciclos dela, menos ciclos de vida nós vamos ter, tá? Então, preste muita atenção com relação a isso quando a gente for fazer um dimensionamento da bateria, tá certo? Então, gente, para que serve o controlador? Vai proteger as baterias, vai otimizar todo o processo, vai preservar a vida útil da bateria, que é o mais importante. E nós temos duas tecnologias, o PWM e o MPPT. O PWM é o mais barato, o mais simples, só que ele limita muito a tua potência. Tá? Então, dependendo da tua função,
você pode escolher o PWM por ter o custo-benefício, tá? Mas, na grande maioria, hoje se faz necessário o MPPT. Tá? O MPPT ele atinge a maior potência, então ele te dá um rendimento muito maior. Ele te dá de 15% a 20% de aumento de rendimento das tuas baterias em questão de geração de carga. Tá? Né? E algumas diferenças do PWM e do MPPT, né? Principalmente assim, saber que o PWM tem um custo menor, tá? Porém uma rentabilidade menor. Tá? Então, assim, vai depender muito do teu uso. Cargas maiores, cargas que necessitam de uma qualidade de energia melhor, usamos MPPT. Cargas que a gente não precisa de uma energia, de uma qualidade de energia, usamos o PWM, tá certo? Eles funcionam, têm a mesma função, porém, tem uma qualidade e custos variados. Por isso que é importante a gente saber de novo o que o cliente quer saber, o que o cliente precisa. Tá? Gente, era isso então. Realmente é um breve, isso só algo rápido. Há uma necessidade muito grande de estudo do sistema off-grid para a gente saber poder falar a respeito disso com propriedade, né, e poder dimensionar o que o cliente quer. Fico à disposição, estão aí meus contatos, qualquer coisa a gente está aí, agradeço a atenção e até breve. Agradecemos ao senhor Francisco Vedramel, da L8, pela sua apresentação.